Da tribuna da Câmara, os deputados Luiz Lima e José Medeiros pediram providências investigativas relativas aos depoimentos do ex-operador Marcos Valério, que indicam ligações entre o Partido dos Trabalhadores e uma grande facção criminosa. O deputado Luiz Lima afirmou: o crime organizado já escolheu quem representa os seus interesses políticos aqui no Congresso Nacional, e é o PT. O deputado alertou: é muito crítica a situação que nós vivemos. Ele acrescentou: não podemos deixar o fantasma do comunismo tomar conta do nosso Brasil. Luiz Lima mencionou o caso Celso Daniel e lamentou que o judiciário e a velha imprensa não investiguem. O deputado disse: mais vergonha ainda é não termos na imprensa brasileira a mesma dedicação em apurar os escândalos que envolvem, por exemplo, o presidente da Caixa, mesmo sem provas, porque essa mesma imprensa brasileira não se dedique a apurar dados gravíssimos revelados por Marcos Valério e pela mesma imprensa há alguns anos. O deputado José Medeiros acrescentou: é muito patente, é claro aqui nesta casa que os bandidos têm tido uma representação maior do que o povo brasileiro. E é incrível que boa parte da mídia nacional acompanhe e o cidadão fique em segundo plano. O deputado questionou como as declarações de Marcos Valério não se transformaram imediatamente em um escândalo nacional. Ele ironizou: parece que esse partido é teflon, pode fazer tudo. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de um ano, toda a nossa renda é retida, sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Mar Fraga, com a palavra na tribuna, o deputado Luiz Lima, do Rio de Janeiro, por 3 minutos. Obrigado, Coronel Tadeu, uma honra ter essa sessão presidida pelo senhor. Deputado Coronel Tadeu, todos nós já sabemos que o crime organizado já escolheu quem representa os seus interesses políticos aqui no Congresso Nacional. E é o PT, deputado Nélio Bezerra.
E esses dados foram divulgados pelo jornal O Globo. Dados oficiais do TSE apontam que 82% dos presos habilitados a votar no ano de 2018 votaram no Haddad. E no seu estado, no Ceará, um estado que tem fortes ligações com facções criminosas, 98% dos presos habilitados votaram no candidato Haddad. Então, quer dizer, deputado Nélio, se o senhor estiver andando na rua em Fortaleza e for assaltado, ou se você for atingido por uma bala, ou se você for sequestrado, tem 98% de chance de você ser assaltado por um petista. Isso não sou eu que estou dizendo, não. É o jornal O Globo, com dados oficiais do TSE. É muito crítica a situação que nós vivemos. Um candidato à presidência da República que destrói a nossa bandeira, que destrói direitos familiares, que passa a mão na cabeça de bandido, que chama os sequestradores do Abílio Diniz de meninos, ele está usando a mesma tática que a Venezuela usou. A Venezuela tem 60 mil agentes cubanos, fazendo daquele país, um país que já foi muito rico e bonito, um caos. Graças a Deus o Brasil já recebeu 2 milhões de venezuelanos que foram aqui assistidos e foram abraçados pelo nosso país. Manuel Marulanda, em 1990, líder das Farc, quando assinou o Foro de São Paulo com o presidente Lula, com Hugo Chávez, queria exatamente isso. Não podemos deixar o fantasma do comunismo tomar conta do nosso Brasil. Fora o caso do Marcos Valério, que semana passada fez mais uma vez uma delação, em que Toninho do PT, em que Celso Daniel tem fortes ligações com o crime. Através do seu dossiê, Celso Daniel teve um fim trágico, onde 7 testemunhas também foram eliminadas. É uma pena que o Superior Tribunal Federal, é uma pena que a imprensa brasileira não dediquem o seu tempo a investigar esses fatos, que se não forem esclarecidos, põem em risco a democracia do nosso país. Sem contar o contador João Muniz Leite, é o mesmo contador do PCC, o mesmo contador que fez o imposto de renda do presidente Lula. No mesmo escritório está escrito 3 empresas do filho do presidente Lula. Vamos ter que batizar o Partido dos Trabalhadores, vamos ter que passar a chamar de PTCC. É uma vergonha para o nosso país, mas mais vergonha ainda é não termos na imprensa brasileira a mesma dedicação em apurar os escândalos que, mesmo sem provas, envolvendo, por exemplo, o presidente da Caixa, mesmo sem provas, essa mesma imprensa brasileira não se dedica a apurar dados gravíssimos revelados por Marcos Valério e pela mesma imprensa há alguns anos atrás. Muito obrigado, presidente Coronel Tadeu. José Medeiros. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero parabenizar aqui os líderes do Senado, o presidente do Senado, pela decisão que tomaram. Senhor presidente, tem alguns parlamentares que são igual aquela personagem da novela das 8 que falava, a personagem da Arlene, que não podiam ver um relâmpago, pensava que era um flash. E vivem de entrar com instrumentos no STF ou pedir CPIs em período eleitoral. E o Senado decidiu que vai abrir CPI sim, depois do período eleitoral. Então, de parabéns. Senhor presidente, queria também aqui fazer um destaque e parabenizar a casa. As medidas que votamos aqui, deputado Luiz Lima, já estão fazendo efeito. Em Mato Grosso, a gasolina já baixou R$1 e o álcool já está R$3 a diferença de preço para a gasolina. Boa parte dos carros são flex e já está fazendo diferença na ponta. Agradeço aí as medidas por parte do presidente Jair Bolsonaro e dessa casa. E, senhor presidente, também quero fazer uma referência aqui ao que o deputado Luiz Lima falou agora há pouco. É muito patente, é claro, aqui nessa casa, que infelizmente os bandidos têm tido uma representação maior por parte de alguns partidos aqui do que o povo brasileiro.
E incrível que também boa parte da mídia nacional acompanhe e o cidadão fica em segundo plano. E não é à toa que naquela fala que foi citada aqui pelo deputado Luiz Lima, numa fala bem conectada, na cabeça bem organizada do repórter Coppola, ele disse que no Brasil, 82%, numa pesquisa que foi feita em 2018, os presos votaram no PT. 98% dos presos no Ceará votaram no PT. Não era à toa que Mão Santa dizia: o PT, quando não está mentindo, está roubando. Quando não está roubando, está mentindo. E agora, depois de Marcos Valério, nós descobrimos que o PT mente, rouba e mata. Agora, é incrível que o que está acontecendo é um descalabro no Brasil. Como é que o Marcos Valério faz uma declaração daquela e isso não vira um escândalo nacional? Não tem promotores, não tem ninguém procurando descobrir isso. Agora, não é à toa também. E eu quero dizer e parabenizar. Augusto Nunes, na época, dizia: a Miriam Belchior alçou ao cargo de ministra não pelo que sabia, não pelo que ela sabia sobre o cargo, mas pelo que ela deixou de falar. Miriam Belchior era a esposa de Celso Daniel. Como é que de repente ela virou ministra do planejamento no governo? Ora, ministra do planejamento é um dos cargos mais importantes. E ela virou ministra do planejamento. É incrível como um prefeito é meta pública, Toninho do PT, o outro. Houve uma CPI aqui que chegou à conclusão que era crime de mando e nada. Gente, parece que esse partido é Teflon, pode fazer tudo, mentir, matar, roubar, mas está aí. Parabéns, deputado Luiz Lima, por ter trazido aqui à tona e mostrar, escancarar para o povo brasileiro as nuances desse partido. Não é à toa que causou uma ira de madrastra ali do outro lado. Eu sou madrastra. Porque a verdade dói. Porque a verdade dói. Nem toda madrastra é má. Eu estou falando, me referindo à madrastra dos contos. Dos contos de fada. Mas realmente se coçaram. É só para mexer com isso. Epa, eu sou... Obrigado, deputado Zé Medeiros.